Vivi uma experiência paranormal em Sete Além. A moça que me enviou o relato, ela disse que em 2001 ela havia se mudado para Santa Catarina, pois havia sido transferida, né? O trabalho dela havia transferido ela para trabalhar em Santa Catarina. Ela estava recém-chegada e ela disse que estava procurando, né, um apartamento ou até mesmo uma kitnet para se mudar, né? E aí, pessoal, ela conta que tinha um prédio, né? Um colega falou que tinha um prédio perto do prédio que ele morava, que havia bastante apartamentos pequenos, como ela queria um apartamentozinho pequeno, então havia bastante apartamento para alugar. E ela conta que certo dia saiu, era por volta de 6h40 da tarde, da noite, né? E ela foi, deu um pulinho, né, lá nesse condomínio para olhar os apartamentos. Chegando lá, um moço a conduziu, né, até o andar onde havia os apartamentos pequenos. E ali, pessoal, ele deu a chave e ela foi olhar os apartamentos, né, olhou vários apartamentos e ficou conversando com este moço, né. Ela conta que teve assim, um momento em que outra pessoa chamou aquele moço, né, para alguma coisa, né? Era o moço que talvez tomasse conta, né? O síndico, talvez, não se sabe, né? Alguém que estava ali trabalhando naquele prédio. Ela conta que era um prédio enorme, né? E ela ficou olhando o apartamento e o moço disse: quando você descer lá na portaria embaixo, você me entrega as chaves. Então ela ficou, olhou acho que uns 3 apartamentos, né? E tudo. E ela conta que ela disse que já era bem já tarde, nesse momento já era por volta de quase 7 horas da noite, ou mais talvez, né? Ela não sabe bem que hora era. Mas ela disse que quando ela saiu do corredor para pegar o elevador, pessoal, ela disse que não viu o elevador. E ela falou, nossa, não entendeu, né? Então, assim, ela disse que olhou, talvez ela olhou rápido, né, tava sozinha lá em cima, tava aquele silêncio, e ela tava um pouco assustada. Então ela pegou um corredor, né, ela saiu no corredor para ver se o elevador se tinha um elevador lá na frente. Ela vai pegar esse elevador e ela disse que esse corredor, e ela disse que era um corredor muito muito comprido. E aí ela viu o elevador bem no canto. Então ela pega o elevador, né? E quando ela chega lá embaixo, pessoal, ela disse que era muitas saídas, né? Ela disse que ia para um lado, era corredor para um lado, corredor para o outro, e ela pega um corredor, né? Ela falou, eu vou por aqui porque talvez vai sair lá na portaria. E ela foi. Ela disse que era como se tivesse vários, uns 3 ou 4. Então ela disse que vai direto naquele corredor e ela sai numa rua. Então ela, com as chaves na mão, ela disse que tinha várias chaves, né, na mão. E ela tenta voltar, mas ela não vê novamente a rua. E ela ficou sem entender, né, com as chaves na mão. Nisso, pessoal, ela conta que quando ela olha, tinha um cara em pé. Aí o cara falou, pode me deixar as chaves comigo, que o fulano deu uma saidinha, mas ele falou que você iria descer e entregar as chaves. Então ela entrega as chaves, viu que o cara estava com a mesma farda, né, do trabalho que o outro estava. Então, assim, ela viu que era confiável. E ela entrega as chaves. E aí ela disse que aquele homem muito estranho, o que ela achou estranho naquele homem era que os olhos dele eram amarelo, como se fosse um olho de serpente. E ela disse que o olho dele era amarelo, com assim, era muito estranho, era como se fosse o olho de uma serpente. E ela disse que achou que era uma lente, né? Talvez, porque tem pessoas que gostam de modificar, né, a aparência, e talvez aquele fosse uma lente. Então ela ignorou e saiu. E ela ainda perguntou, eu posso ir por aqui? Ele disse, sim, claro, você é que sabe. Falou assim, né? Então ela achou aquilo meio irônico, né? Mas saiu. Então ela vai pegar essa rua, pessoal, e quando ela levanta as vistas, ela já vê um lugar muito bizarro, que não era o lugar que ela estava. E ela, eu acho que eu saí pelos fundos. Ela pensou assim, né? Será que eu saí pelos fundos? Não sei, vou caminhando. E ela disse, pessoal, que foi adentrando, e ela disse que eram muitos prédios antigos, parecia igreja, parecia castelo. E ela disse que foi seguindo, pessoal, e ali ela vê um rapaz em um orelhão. Ela disse que aquele rapaz estava desesperado. Aquele rapaz falou, moça, me ajude, por favor. Eu peguei o ônibus errado e estou perdida, eu não sei onde eu estou. Você sabe me dizer onde eu estou? Ela disse, aí ela foi disso, o nome do bairro, que ela sabia que estava, né? Só que ela disse que era muito diferente. Ela disse que não era
ela falou, meu Deus, onde é que eu tô? É muito diferente, mas pode ser que eu esteja nos fundos do prédio. Ela estava muito confusa. Então ela disse, falou, né, o endereço que ela estava, que ela sabia que estava, que aquele prédio que ela foi olhar os apartamentos era nesse endereço que ela havia falado para aquele moço. Só o barulho do moço, vai que raiva. Então, pessoal, aqui é um pouco barulhento. Então, pessoal, ela disse que falou o bairro, né? E ali, pessoal, ela disse que foi andando para saber, para tentar chegar, né, na parada de ônibus, onde ela ia pegar o ônibus para o alojamento que ela se encontrava, que ela estava, né, vivendo. Então, pessoal, ela disse que foi ficando bizarro. E ela disse que entrou em um lugar que parecia um shopping e era muito grande. Aquele lugar, pessoal, ela disse, eu vou entrar aqui que aí eu vou lanchar e peço informações. Ela disse que achou que estava perdida, né, assim, havia, né, lugar, ela estava recém-chegada, não conhecia muito, né, assim, então, estava... E ali, pessoal, ela disse que viu, quando o ônibus passou, um ônibus assim, né, passou e aquele homem subiu, aquele rapaz subiu. Então, ela chega nesse lugar que parecia um shopping, né, ela parecia um mercadão, uma coisa muito popular, não era shopping não, era tipo um mercadão, aqueles mercadão popular, onde tem lojas, lanchonete, tem tudo. Então, pessoal, ela disse que chega ali e olha e viu os alimentos muito estranhos. Ela disse que aqueles alimentos que ela viu, aqueles lanches, ela não tinha coragem de comer. E viu um homem tomando um chá muito estranho, um chá que tinha umas raízes dentro do copo e aquelas raízes pareciam se mexer, parecia que aquelas raízes estavam vivas. Então, pessoal, ela disse que perguntou àquele moço, me diga uma coisa, como é que eu faço para pegar o ônibus tal, para ir para o bairro tal? Aquele homem olhou com um olhar bizarro para ela e disse, eu já vi que você não é daqui. Então, a senhora está no canto errado, no lugar errado e perguntando a pessoa errada. Eu não sei lhe dizer, eu não conheço esse lugar que você está falando. Aqui não existe esse lugar. Então, essa moça disse que na hora, ela de repente foi saindo e foi andando em lugares. Ela encontra uma mulher com a menininha e ela disse que aquela mulher, muito estranha, a mulher se assustou com ela. Disse que a mulher saiu correndo com a menina e ela disse que não entendia era nada. Até que ela vai até um orelhão e quando ela chega no orelhão, ela vai ligar para amiga dela. E ela procura, porque naquela época, né, em 2001, ainda existia aqueles orelhões de cartões, né, de usar cartão. E ali, pessoal, ela disse que passa o cartão. Não, aí ela vai procura o cartão, né? E não tem o cartão. Se não acha, ela acha o cartão. Ela quase não acha o cartão. Quando ela coloca o cartão, pessoal, ela diz... Deixa eu olhar aqui, porque eu tô conversando aqui, mas o negócio está anotado aqui. Ela disse que quando passa o cartão, aquele cartão não era... Peraí. O cartão, pessoal, ela disse que não era compatível àquele orelhão. Aquele orelhão usava outro tipo de cartão, ou de... não sabe, né? E ali, pessoal, ela tenta ligar para a amiga dela, né, tenta ligar, não dá, o telefone não atende, e aí ela disse que sai andando, e ali, pessoal, ela disse que viu uma parada de ônibus, viu umas pessoas muito estranhas, ela disse que o lugar era horrível, era um lugar meio escuro, aí ela disse, pessoal, que tava ali, aí ela se abaixou e começou a chorar, botou a mão assim no rosto, né, agachou-se assim e começou a chorar, e ela disse que tipo, ela deu um cochilo, ela chorou e deu um cochilo, ela sabia que estava perdida, né. Então, ela acorda com uma pessoa chamando ela. Ela estava sentada em uma praça, ela disse que não sabe como foi parar naquele lugar. Estava sentada assim numa praça, perto do lugar. Aí foi quando ela voltou à vida, né? Ela disse que tudo clareou e ela se ligou onde estava. Aí era um rapaz que disse, moça, você estava aqui, alguém podia pegar a sua bolsa, viu? Você estava dormindo sentada. Aí ela acordou, aí pronto, ela foi para a parada de ônibus e quando ela chega em casa, ela conta à amiga dela tudo o que havia acontecido. E a amiga dela diz, você esteve em 7 além. Você teve uma experiência em 7 além, porque isso não se explica. Não existe esse lugar aqui. E aí, até hoje, ela tem aquilo na mente dela, que ela teve uma experiência em 7 além, tá bom? Então, pessoal, quem gostou do relato, deixa aí o like, tá bom? Para me fortalecer. E vou estar trazendo mais relatos, porque já fiz o resumo e já... falta só trazer aqui pra vocês, gravar, tá bom? Quando eu tiver um tempinho eu vou trazer. Beijo, meus amores. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus.